Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na lição de número 10, né? E nessa lição de número 10, nós estaremos estudando sobre um tema muito relevante, principalmente nesses dias em que estamos convivendo com essa pandemia, com essa Covid aí que tem incomodado muito as nossas vidas e nos feito ter muito sofrimento, muita tristeza. O tema da nossa lição é vitória apesar do sofrimento. Olha que tema relevante, vitória apesar do sofrimento. O nosso texto bíblico é Filipenses 1 e 2, capítulos 1 e capítulo 2. O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Mas antes de adentrarmos aula adentro, eu quero fazer um agradecimento, agradecer ao nosso querido irmão Paulo Felipe. Que aula maravilhosa foi a aula da semana passada, querido Paulo. Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua disposição em servir ao reino. Eu sei que foi muito difícil, você teve muito trabalho, mas valeu a pena. Eu creio que abençoou a vida de muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, Paulinho. Então, esta aula nós vamos aprender a lidar com o sofrimento. Tem sido uma das indagações mais preocupantes da nossa vida. Como entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza da dor? Se por negligência ou por entrega ao Evangelho? Existe uma grande diferença aí. Por negligência, por decisões erradas ou pelo Evangelho? Paulo escreve aos Filipenses estando preso e ensina aos crentes a compreenderem que mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. Então, eu quero ler o nosso texto áureo que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Olha que texto lindo para a nossa aula de hoje. Que reflexão abençoada que esse texto nos faz ter. E é por isso que nós vamos entender que o sofrimento ele tem uma vitória. E nos próximos minutos nós estaremos conversando sobre isso. A vitória do sofrimento é possível. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Algumas lições que nós vamos tirar com o apóstolo Paulo para a nossa vida, para o nosso crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? A vitória, apesar do sofrimento, ela é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus.
Paulo não se deixava destruir por causa do sofrimento. E é interessante que Paulo estava preso. E ele fala em Filipenses 1, versículo 12, uma frase muito interessante. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha que percepção linda que o apóstolo tem. Que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, a prisão, os açoites, as perseguições, ele entendia que tudo estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Paulo não se deixava destruir por causa desse sofrimento. O sofrimento também não desviava ele do foco principal da sua vida e do cumprimento da sua missão de pregar e evangelizar, proclamando a mensagem do reino. Paulo testemunhava que a sua prisão era em função do compromisso que ele tinha com Cristo. E é por isso que ele testemunhava. Paulo, em cadeia, ele era o quê? Ele era um missionário. Paulo preso, porém a palavra de Deus estava livre. E Paulo continuava ali servindo a Deus. Então a vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo no sofrimento nós não perdemos nossa intensa expectação ou expectativa. Paulo ele fala isso em Filipenses 1, capítulo 20, versículo 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha que expectativa linda. A expectativa dele que Cristo fosse engrandecido pela sua vida, pelo seu testemunho de vida. Quando nós temos uma convicção, um compromisso com a verdade, jamais perde a esperança. Talvez você possa falar assim, pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Eu não sei, meu querido, mas o que nós estamos estudando é a vida de um homem chamado Paulo, que por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, sofreu, mas não deixou que o sofrimento tirasse dele a visão primordial de que Cristo deveria continuar sendo anunciado. O que nutre a nossa esperança? O autor da revista ele faz essa pergunta e eu faço ela para você. O que tem nutrido esperança no seu coração? A ideia do texto é no sentido que jamais Paulo ficou cabisbaixo. Porque a sua esperança não era uma esperança egoísta. Não. Era uma esperança que também não era antropocêntrica. Olha que palavra bonita, antropocêntrica. Que não estava centrada no homem, mas estava centrada em Deus. Então ele tinha essa ardente expectativa e andava com a cabeça erguida, os olhos postos no Supremo Senhor e Consumador da fé, Jesus Cristo. Então, uma advertência para nós: não deixe que nada
deste mundo, nem mesmo as lágrimas tirem você da sua ardente expectativa de fé. Tá bom, meu querido? Não deixe que nada afaste você da sua fé. Nem Covid, nem desemprego, nem saúde, que nada tire você da sua fé. A vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Como nós estávamos falando, Paulo estava preso e era uma prisão interessante, porque Paulo ele era cercado por guardas, a guarda pretoriana. Era mais ou menos assim, ficavam 4 soldados com Paulo e 2 acorrentados a ele. Então eles revezavam em turnos de 12 horas, cada 12 horas trocava a guarda. Mas Paulo, mesmo ali em prisão, ele não deixou de testemunhar para aqueles soldados a sua fé. Consequência disso, muitos daqueles soldados se converteram ao Evangelho. Então, em Filipenses 1:20, Paulo ele fala para nós assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E no 2:11 ele diz assim: que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha que texto lindo. Houve um sofrimento voluntário do apóstolo. Cristo também se humilhou voluntariamente ao nosso favor. E Paulo enfatiza que nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico, centrado em Cristo. Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. É impossível e inadmissível viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Jesus. É aí que muita gente tem se perdido. A pessoa, ela se entrega, ou ela diz que se entrega a Jesus, mas não deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. E é complicado isso, porque assim, se Deus não for o Senhor da minha vida, se Ele não tomar a direção, se eu não entregar tudo em suas mãos, com fé, com confiança, com esperança, eu vou estar confiando em mim, na minha capacidade, no meu conhecimento, nos meus estudos, nos meus diplomas, na minha estabilidade profissional. Muitas vezes um funcionário público, funcionário de banco, tem uma estabilidade e vai confiando nessas coisas. Quando nós confiamos plenamente no senhorio de Cristo, pode vir o que for sobre nós, porque nós entendemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Jesus Cristo, como Senhor, foi o grande tema da igreja. Foi a profissão de fé dos primeiros crentes. Custou a vida de muitos cristãos. E é interessante que a ordem do imperador era que todos clamassem assim: César é o Senhor. Ou, naquela época, César Kyrios. Mas os cristãos não. Os cristãos gritavam: Jesus é Kyrios. Jesus
é o Senhor. Não negaram a sua fé, não negaram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. A vida do crente precisa exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Isto faz viver a vitória apesar do sofrimento. Só assim que nós vamos conseguir vencer no nosso dia a dia, deixando Cristo ser realmente o Senhor das nossas vidas. Então, a vitória sobre o sofrimento, ela é possível quando nós também, em meio a tantas lutas, nós nos alegramos, não nos alegramos porque somos loucos, porque perdemos a noção das coisas, não. Nos alegramos porque nós entendemos que a nossa vida está sob o cuidado de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O Pai deu a Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 17 e 18, diz o seguinte: Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Como que é lindo isso, né? Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à prisão, este servo de Deus nos ensina a nos alegrar, a nos contentarmos no Senhor. Parece um paradoxo do cristianismo, mas não. E também não é uma contradição. Alegria quando se chora, alegria quando se tem dor, alegria quando os ventos sopram contrários, alegria quando houve ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Isso tem que nos trazer alegria, porque nós estamos fazendo o que é certo. É um tipo de alegria que é traduzida como felicidade, mais do que um sentimento, uma atitude. E é possível desprezar a crueldade humana. É possível. É possível desprezar a injustiça sofrida, mas jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado da fidelidade e entrega ao Senhor Jesus. Existe uma grande diferença aqui, né? Que essa alegria, ela vem porque você sabe que a sua vida, ela está andando condizente com a palavra de Deus. Com a palavra. Então, o sofrimento ele é possível e também nos proporciona a oportunidade de compartilhar com os outros situações difíceis que nós passamos. Compartilhar sua dor, problema e desenvolve um relacionamento sadio com as pessoas. Isso é muito interessante nesse mundo onde ninguém confia em ninguém. A Bíblia fala que nós temos que ter pelo menos um amigo espiritual. Uma pessoa que você pode se achegar a ela, contar para ela a sua dor, o que tem te atormentado, o que vem te consumindo, o que vem te tirando o sono. E juntos ali, um ajudar o outro. Porque a Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. Assim o homem ao outro homem. E quando você fala o seu sofrimento,
mas fala o seu sofrimento entendendo que você reconhece que Deus está com você. Não é quando você fala murmurando, reclamando, se lamentando. Não. É você compartilhar o sofrimento e você falar para a pessoa, olha, eu estou passando por tudo isso que eu estou passando, mas eu sei que Deus é comigo, porque Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro presente. É bom compartilhar com as pessoas quando a gente está chorando, que nós temos vivenciado vitória em tempo de sofrimento. Isto é possível quando durante a nossa vida e caminhada plantamos amigos e desenvolvemos bons e duradouros relacionamentos. E isso parece uma coisa assim difícil no tempo de hoje, né? Que as pessoas não confiam umas nas outras. Eu não estou falando para você revelar sua intimidade. O que a lição nos ensina, o que Paulo nos ensina, que nós precisamos ter alguns amigos. Paulo fala em Epafrodito, que foi seu companheiro ali na prisão, que quando ele precisou, trouxe auxílio, que sempre tinha uma palavra de ânimo para ele, que ouvia as suas falas e juntos ali buscavam a Deus. Epafrodito era esse amigo que Paulo nos orienta a ter. Precisamos ter Epafroditos nas nossas vidas. E para concluir, quando sofrer, avalie o seu sofrimento, a natureza da sua dor. Se o sofrimento está relacionado com a sua fé ou com alguma negligência que você tem cometido. Se o sofrimento, choro e dor são por causa do Evangelho ou são por causa das suas ambições pessoais. Quando esse sofrimento vier, não se esqueça de transformar dor em semeadura para o avanço do Evangelho. Alguns pontos que nós vamos ressaltar aqui para você pensar. Entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você, cuida da sua família. Terminamos o mês de maio, que foi o mês da família, e eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus está cuidando de tudo, não de algumas coisas, de tudo. Então, seja o que for que você passar, meu querido, confie naquele que prometeu que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Bom domingo a todos, que Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus o permitir. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Deus
Senhor louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem protegido, com a vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei.